Oi galera, hoje iremos contar uma história de terror aqui no canal sobre um menino que teve a sua Páscoa completamente arruinada por um cara no Roblox. O nome do guri era Pedro e ele tinha um único amigo chamado João. Os dois tinham 8 anos e eles eram muito felizes. Embora os dois não tivessem amigos que não sejam eles dois, eles eram felizes porque a amizade deles era muito forte. Eles adoravam jogar Roblox juntos. Só depois de um tempinho, né, jogando Roblox, daí um dia desses, do nada, eles estavam jogando Prison Life, né, e apareceu um cara estranho chamado Coelhinho da Páscoa no servidor deles. E daí eles foram olhar e o cara tinha uma skin de coelho. Era super normal, porque tava perto da Páscoa. Então, eles acharam bem normal e continuaram jogando. E detalhe, o coelho tava de costas. Depois de um tempo, o coelho se virou e eles viram a verdadeira forma dele. Era um sorriso macabro, uma roupa estranha. E tipo, o coração dele gelou. E detalhe, o ano era 2014, então Prison Life era o jogo mais famoso do Roblox. Tipo, tinha milhões de pessoas jogando. Então, eles estavam lá, né, conversando, eles ignoraram aquele coelho macabro, até que o coelho começou a se aproximar e não parava de olhar fixamente para eles. Até que o João, amigo do Pedro, né, ele ficou com tanta raiva e resolveu tirar satisfação e falou para ele sair de perto deles. Então, o coelho saiu, né, e eles continuaram jogando. Até que do nada chegou um pedido de conexão pro Pedro, e daí era o coelhinho da Páscoa que tava pedindo o pedido de conexão pra ele. Daí ele ficou com muito medo e recusou. Daí, depois de um tempo, eles foram jogar um jogo de RP, eles cansaram de Prison Life. Daí eles estavam lá, vivendo RP, tranquilo. Até que os pais do Pedro chegam no quarto e falam pra ele que eles vão sair pra ir no cinema e voltam daqui a mais ou menos 2 horas. Então Pedro falou, tudo bem, tranquilo. Daí ele continuou jogando com o João. Daí eles estavam lá jogando RP, vivendo RP normal, e já era quase meia-noite. Até que do nada apareceu. Coelhinho da Páscoa juntou-se a você. Apareceu isso pro Pedro. Detalhe, o Pedro não tinha aceitado a amizade dele. Então ele ficou com muito medo e ele bloqueou o Coelhinho da Páscoa e quitou do server. E foram pra outro server. Eles estavam no outro server e do nada. Coelhinho da Páscoa juntou-se a você. Ele ficou com tanto medo que, como já era quase meia-noite, o João também já precisava desligar. Daí eles desligaram a ligação do Discord e pararam de jogar, né? Daí eles tentaram dormir. Só que o Pedro não conseguia dormir de jeito nenhum. Ele ficava lembrando daquela imagem do coelho na cabeça dele. Então ele não conseguia dormir de jeito nenhum e tava com muito medo. Ele tava enrolado no cobertor e não sabia o que fazer. E quando ele viu, já era quase 1 da manhã. E já era pros pais dele ter voltado. Então ele ligou pros pais dele, só que eles não atenderam. Porque provavelmente estava muita fila ou eles ainda estavam no shopping. Daí ele decidiu ligar pra avó dele. E a avó dele atendeu e ele contou a situação, falando que estava com muito medo. E ela falou que ia dormir na casa dele. Daí ela falou que daqui a uns 50 minutos chegava lá, porque ela morava em uma cidade bem distante. Então ele continuou lá, né? E até que ele não conseguia dormir de jeito nenhum e ele resolveu ir jogar Minecraft. Daí do nada chegou um pedido de conexão e adivinha quem era? O Coelho da Páscoa. E ele ficou perplexo, porque tipo, o perfil dele do Roblox não tinha nada a ver com o perfil do Minecraft. Então ele não sabia como que o Coelho da Páscoa conseguia identificar que era ele. Então, né, ele tava lá com muito medo, mas ele continuou jogando, até que do nada apareceu. Coelhinho da Páscoa juntou-se a você. E juntou-se ao seu mundo, né? E tipo, mas ele não tinha aceitado a amizade dele no Minecraft. Então ele ficou com muito medo e resolveu quitar do Minecraft também. Então, né, depois de muito tempo, ele tava lá, ele não conseguia dormir, já era quase 2 da manhã, e ele escutou uma batida na porta. Daí, né, ele foi lá, enquanto ele tava caminhando no corredor, a luz apagou do nada. Rolou um apagão na rua inteira. Ele ficou com muito medo de abrir a porta. Daí ele abriu e só tinha um cartão. E no cartão tava escrito: aceite meu pedido de amizade e venha jogar comigo, amigo. O coração dele ficou gelado
E ele começou a tremer muito. Então ele jogou o cartão no lixo e continuou tentando dormir. Só que ele não conseguia. Até que do nada ele recebe uma ligação no celular. E é da avó dele. E daí ela fala que daqui a 20 minutos ela chega. E ele fica muito feliz, né? Porque ele não conseguia dormir. Até que do nada ele recebe outra ligação desconhecida. E daí é do coelho. E ele fala assim: se esconda debaixo da cama, ou irei te pegar. E como ele ficou com tanto medo, ele resolveu se esconder embaixo da cama e ficou lá por horas. Até que do nada ele recebe outra ligação dele. E daí ele fala assim: estou na sua cama. E ele ficou com muito medo, ele ficou tremendo. Daí ele foi ver e não tinha ninguém em cima da cama dele. Ele ficou muito animado, né? Não, muito... Ai, gente, eu esqueci como é que se fala. Mas ele ficou muito aliviado, né? Que o coelho não tava lá. Mas daí, né? Depois de um tempo, ele continuou jogando Minecraft e nada do coelho se juntar, né? Daí ele ficou mó feliz. Até que do nada, né? Ele tava lá, daí ele escutou um barulho na porta, batendo. E era uma voz bem trêmula falando: aceite meu pedido de conexão do Roblox e do Minecraft. E ele ficou com muito medo. Daí ele resolveu trancar a porta dele e colocar uma estante bem na frente da porta, para que ninguém pudesse abrir. Até que do nada ele ouve um barulho vindo da sala, um barulho de vidro quebrando. E ele sabia que era a janela dele quebrando. Depois disso, ele tava com muito medo, e ele só se enrolou no cobertor e ficou lá, tentando dormir, com o celular no lado dele, conseguia. E ele, até que do nada, embaixo do cobertor, recebe uma ligação esperando a sua avó chegar. E é da avó até dele. Que do nada, e daí ele recebe outra ligação desconhecida, porque ele não conseguia dormir. E ele tava lá tremendo, até que do nada, ele recebe outra ligação desconhecida. Ele tava tremendo embaixo do cobertor. E ele fala assim, depois de um tempo, né, tinha passado uns 20 minutos, ele tava lá tremendo ainda. E como ele ficou com tanto medo, ele resolveu se esconder embaixo da cama e ficou lá por horas. Ele ouviu um barulho de porta abrindo. Até que do nada ele recebe outra ligação dele. E daí ele fala assim, do nada ele recebe outra ligação. Na sua cama. E daí a voz trêmula fala. Só que ele escuta a voz dentro do quarto dele. Daí ele foi ver, falando assim, e não tinha ninguém em cima da cama dele. Ele ficou com muito animado, né? De sair do cobertor. Daí ele saiu do cobertor e tava tudo escuro. Mas ele ficou muito... Daí ele olhou pra todos os lados, aliviado, né? E ele olhou pra um canto do quarto, não tava lá. Olhos vermelhos. Mas daí, né? E uma roupa de tempo, ele continuou jogando, ele gritou Minecraft na hora e nada do e acabou desmaiando. Daí ele ficou dos vizinhos escutou e acabou indo lá. Só encontrou ele desmaiado na ele cama. Tava lá, daí ele escutou um barulho na porta, então, batendo. O vizinho levou pro hospital. Daí a avó dele ligaram pra avó dele falando. Ligaram pra avó dele, ela também foi no hospital ver. Os pais dele também. Do Minecraft. Daí ele tava todo mundo apavorado. E do nada ele acorda. Daí ele resolveu trancar a porta dele e colocar uma estante bem na frente da porta, para ninguém pudesse abrir. E abraçou a mãe. Até que do nada ele ouve um barulho vindo da sala, um barulho. Só que ele sabia que no final ele sabia que era a janela dele nos braços da mãe dele e do pai. Daí depois disso ele nunca mais jogou Roblox nem Minecraft e nunca mais encostou no celular dele, porque lá no fundo ele ainda tinha medo de receber um pedido de amizade do coelho da Páscoa. Tá bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, quer mais histórias assim, deixa o like, se inscreve. E é isso, galera, falou!